vez uma alegria estar com vocês. Mais uma vez reencontrá-los, para mim é uma alegria. Mais uma vez ver cada um de vocês aqui é uma alegria muito grande. E vocês viram que o pastor agora foi escalado até para cantar. E no primeiro, eu perguntei lá, mas no segundo momento ou no primeiro período que eu vou? Não, no segundo, pastor. Então, o pastor sentou no segundo a música, porque senão ficaria em pé o culto todo. E nem sempre foi assim. Não sei se vocês sabem, não, teve um tempo em que, quando o pregador ia para o púlpito para pregar, ele sentava, e a igreja ouvia o sermão em pé. Mas vocês hoje são mais felizados. Mas teve um tempo que foi assim, Marcílio. Mas, de qualquer forma, não é um peso, é uma alegria muito grande estar aqui. Uma alegria muito grande poder falar aos irmãos a palavra de Deus, abrir e ler a palavra de Deus e meditar na palavra do Senhor com vocês nesta noite. Dia 8 de março, próximo passado, o mundo comemorou o Dia Internacional da Mulher. A mulher é essa bênção que Deus colocou na nossa vida. Nós, homens, recebemos do Senhor essa bênção que Ele providenciou para que nós vivêssemos melhor, mais felizes, mais realizados. E eu quero, desde já, parabenizá-las mais uma vez, dizer o quanto vocês são essenciais na nossa vida. E quero falar a vocês, nesta noite, num texto em Mateus 27, que me chama a atenção esse texto, porque fala de uma certa mulher. Mateus capítulo 27. E eu vou ler a partir do verso 11. É o texto que trata de Jesus diante de Pilatos, quando, horas que precede a crucificação do Senhor Jesus. Mateus 27, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, e de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual desses vocês querem que eu lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Vamos orar. Deus, pedimos mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia neste momento em que vamos meditar na Tua palavra. Queremos, ó Deus, sair daqui nesta noite com a convicção de que nós ouvimos a Tua voz falando aos nossos corações mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Um texto que expressa de forma bastante flagrante, clara, a covardia, o acanhamento
e a ausência de coragem, de fibra moral do governador romano na Judéia. Numa questão da mais alta relevância, não só para os judeus, não só para os romanos, mas para o mundo. Pilatos está presidindo o tribunal do júri de Jesus, cujo acusado, ele sabe, é inocente. Ele é a maior autoridade local na Judéia. Acima dele, apenas o imperador de Roma, que era uma espécie de rei da Judéia, e à época era Tibério César, o imperador Tibério César. É a Tibério César que Jesus manda que os fariseus e seus discípulos paguem imposto, na passagem de Mateus 22, quando Jesus diz: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Um homem respeitado por todos. Em sua honra, Herodes Antipas, que era o governador da Galileia, manda edificar uma cidade, aliás, que é palco de um dos grandes milagres de Jesus, registrado por João, no capítulo 21, conhecido como a pesca maravilhosa, ali no lago de Tiberíades. Pilatos, por sua vez, é conhecido pelos seus 10 anos que governou, 10 anos marcados por um estilo muito cruel de governar, desumano, que chegava a irritar o povo pela sua dureza. Por outro lado, ele era o tipo de bajulador. Sempre ele tomava as suas decisões olhando primeiro para o imperador. Não decidia absolutamente nada sem procurar ganhar o seu favor. Para Pilatos, a vontade do imperador era como lei. Se Tibério César o queria, havia uma só resposta: sim. Se ele não o queria, então a única resposta era não. Mas a história vai mostrar que essa sua falta de consciência própria, por fim, vai resultar na sua derrota. A história conta que, certa ocasião, Tibério César convoca Pilatos para ir a Roma, para uma audiência, mas antes dele conceder audiência a Pilatos, ele, o imperador, vem a falecer. E Pilatos se vê sozinho, lá em Roma, ignorado por todos, abominado por aqueles que o conheciam melhor. E o texto que nós lemos diz, no verso 19, estando Pilatos assentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem dizendo: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho eu muito sofri por causa dele. Que mulher é essa? A tradição cristã vai dizer que o nome dela era Cláudia, neta do imperador romano César Augusto, uma mulher de família nobre, da realeza, pertencente à mais elevada camada social na sociedade romana. Cláudia é alguém que acrescentava muito, mas muito, na vida de Pilatos, em todas as áreas, inclusive na esfera profissional. Há quem defenda, inclusive, que o cargo de governador da Judéia foi obra de interesse e influência dela. Pilatos era plebeu. Não tinha hábitos da alta sociedade. Não tinha cultura, não tinha formação, nem educação de uma pessoa, como se diz, bem nascida.
Seu ambiente na infância certamente não foi ambiente que o possibilitasse desenvolver habilidades para se relacionar através das relações do poder. Era de família pobre, de família comum, mas agora ele está presidindo o maior julgamento da história do mundo. O mais importante julgamento que o mundo já tomou conhecimento. Uma história registrada nos 4 evangelhos, dada a sua tamanha importância, e é interessante que apenas Mateus registra o sonho dessa mulher naquela noite. Talvez porque, pela simples razão de que somente ele tenha tido conhecimento desse fato. Ela o amava. O Evangelho não diz textualmente isso, mas nós podemos facilmente deduzir isso. O único registro sobre ela que nós possuímos nos dá essa forte impressão. Habitualmente, as mulheres das autoridades romanas não saíam de Roma. Não saíam de Roma para morar fora, quando seus maridos eram designados para servir o Império Romano pelo mundo afora, fora de Roma, permaneciam em Roma, lugar de importância social e política como nenhum outro lugar. Lugar também de glamour, de visibilidade, coisas que caracterizavam a cidade de Roma. Então essas mulheres permaneciam lá, vivendo essas vidas de luxo, desfrutando de tudo que o poder, o status, a riqueza, o prestígio do lugar poderia lhes proporcionar. Mas não foi assim com Cláudia. Ela deixa o seu lugar na cidade que era conhecida como o centro do mundo, para acompanhar o marido e viverem juntos na província da Judéia. Isso significava muita coisa. Significava uma decisão corajosa que a levaria ao ostracismo, ao esquecimento social, mesmo sendo mulher do governador, porque a Judéia não era nada frente a Roma. Deixar Roma e ir para a Judéia significava isolar-se do mundo. Ao que tudo indica, também esse foi um casamento comum, por amor. Um casamento entre um homem que talvez só mais tarde vai se mostrar acovardado, interesseiro, sem consciência própria, que se casa com uma mulher que o tempo todo demonstra amar o seu marido e está ao lado dele em toda e qualquer situação, e que chega inclusive a extrapolar os limites da conveniência para ajudá-lo num momento decisivo, numa questão da mais alta relevância. O casamento para ela deve ter sido fruto de um sonho. Cresceu sonhando com isso. Diferente do homem. O homem não cresce sonhando com casamento. O homem cresce sonhando com um emprego. Como diz um amigo nosso, pastor, o homem, à semelhança de Adão, pega no sono, quando acorda, está casado. Mas a mulher não. Ela cresce sonhando com o dia do casamento. Planeja, discute, programa a respeito, elabora a respeito disso. E Pilatos chegou lá, por se casar com Cláudia, muito provavelmente. Atingiu uma posição de destaque, o ponto mais alto, a honra, a autoridade mais alta na Judéia. Parece que chegou no lugar mais alto que um plebeu poderia chegar. Ele é um governador romano. É o topo. Para além dessa posição,
só se tivesse ido para uma guerra muito importante, uma guerra mundial, de relevância mundial, e fosse ele o general, comandante dessa guerra, dessa missão, e tivesse pleno êxito na missão, e retornando vitorioso, aproveitasse o momento, a sua força política, militar, e desse um golpe de Estado, assumindo o cargo de imperador de Roma. Do contrário, fora esse verdadeiro delírio, ele já está no topo da sua carreira. Mas Pilatos teria ainda chance de escrever a sua história de forma diferente. Naquela noite, Cláudia teve um sonho. Aliás, um pesadelo, porque ela diz: eu muito sofri com isso. Acordou pela manhã com o alvoroço da multidão diante do pretório. Marcos usa essa expressão. Pretório era o quartel-general do governador, o palácio, a residência oficial. Quem sabe marido e mulher já tenham conversado bastante no dia anterior sobre aquele caso tão importante, aquele julgamento tão importante. Ela acorda e, quem sabe, vai para a janela e vê a cidade cheia. Uma grande multidão em frente ao palácio. Cláudia era alguém que representava o sonho das mulheres de Jerusalém, cercada de servos, criados, empregados, serviçais, cercada de reverências, de honras civis, militares. E Roma se orgulhava pelo direito, o famoso direito romano, que influenciou a produção jurídica de outros reinos. Mas Roma, que influencia e produz juridicamente para o mundo ocidental, sabe que não há paz no seu fundamento, se lá no seu fundamento não houver justiça. E Cláudia percebe o que está acontecendo e faz algo que ninguém poderia fazer: enviar uma mensagem a um juiz romano em pleno julgamento, durante o processo. Ela está vendo que o seu marido está sendo envolvido pelos líderes religiosos e que está prestes a cometer o grande equívoco da sua vida, o maior deles. O Sinédrio era composto por 71 membros, líderes religiosos em Israel, e ele podia condenar à morte, mas não podia executar a sentença. E é por isso que Jesus é enviado a Pilatos, mas o fazem sob uma acusação falsa, de ser um subversivo político, que pretendia tomar o governo da dominação romana, uma farsa, uma mentira, uma armação contra o Senhor Jesus, uma coisa que Jesus nunca pretendeu fazer. E o texto diz que era costume, naquela época, por ocasião da festa da Páscoa, que o governador libertasse um prisioneiro. Esse seria naturalmente Jesus. O outro prisioneiro era Barrabás, um prisioneiro muito conhecido da sociedade, mas por suas atrocidades, preso com amotinadores, homicida reconhecido, um bandido na linguagem do evangelista João, diferente de Jesus. Sobre Jesus a Bíblia diz que ele sempre andou fazendo o bem. Pedro diz isso em Atos 10, 38, andou por toda parte fazendo o bem, curando, libertando os oprimidos, e Deus era com ele. Os líderes religiosos sabem que Jesus e não Barrabás representa a ameaça à estrutura religiosa que eles tinham a essa altura estabelecido. Pilatos prefere Jesus.
Ele não vê como uma ameaça à autoridade romana. Ele não vê nele crime algum, não vê delito, não vê culpa, mas ele não toma posição. E a sua mulher lhe manda essa mensagem a tempo, uma mensagem clara: não se envolva com este inocente. Ela procura tocar a consciência do marido. Na verdade, não se trata nem de um equívoco da parte do governador. Ele sabe que é a inveja dos líderes judeus que acusam e pedem a condenação de Jesus. Ele fala isso no verso 17. Pilatos pergunta à multidão que ali estava: qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Verso 18, porque ele sabia que o haviam entregado por inveja. Qual a intenção de Pilatos ao oferecer à multidão uma possível troca de prisioneiros? Ele se acovarda, ele prefere acompanhar a multidão, ele não quer se expor. Será, meus irmãos, que alguma vez nós também já não fizemos coro com a maioria, não quisemos nos expor? Será que nós também já não acompanhamos a multidão por ser mais conveniente, mas depois nos arrependemos? O que nossas esposas têm dito para nós em ocasiões difíceis? Pilatos está recebendo a mensagem de sua mulher, e essa mulher tem sido bênção na sua vida, muito mais do que ele possa merecer. Mas por conveniência, diante das autoridades e da multidão, ele olha para o seu cargo, ele não quer perdê-lo de jeito nenhum. Por 3 vezes ele admite que é um justo que está sendo julgado, mas ele prefere defender o seu status, seu prestígio, sua posição, e entrega Jesus à multidão. Jesus não participa dessa farsa, mantém-se em silêncio e, por fim, é condenado. Quem sabe esse episódio tenha desencadeado ou aprofundado uma crise conjugal que talvez se avizinhasse no casamento de Pilatos e Cláudia, porque como deve ser difícil para qualquer mulher ter que conviver com um homem sobre o qual ela precisa esconder dos filhos os atos e decisões. Porque não são bons exemplos para os filhos. Como deve ser difícil quando o marido recusa a ajuda da esposa que o ama e ele caminha claramente na direção do abismo. Esse é Pilatos, essa é Cláudia. 2 personagens da nossa história. Mas nós glorificamos a Deus, que Ele tem o poder de transformar situações e coisas ruins em situações e coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós damos glórias a Deus, porque Ele tem autoridade e poder de transformar pecadores em pessoas redimidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao nome do Senhor porque Ele é poderoso para transformar nossas derrotas em vitórias, nossas frustrações em alegrias, nossas decepções em gratidão, em louvor a Ele. Cláudia nesse dia não foi bem sucedida. Não sabia que por detrás desses eventos tristes, injustos, estava a mão de Deus controlando e operando o tempo todo. Não sabia que, a rigor, Deus, em sua soberania, não precisava dela para fazer justiça ao seu filho. Ela não sabia que a morte daquele inocente seria justamente a resposta de Deus para o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino que Deus
tenha olhado dos céus para essa mulher e se alegrado com a sua integridade de caráter, com seu senso de justiça, com seu temor diante da injustiça, com seu clamor por retidão, e a tenha acolhido em seus braços no transcorrer de toda a sua vida. Quantas vezes, meus queridos irmãos, pela graça de Deus, a nossa consciência é ativada, é incentivada a agir de forma justa, correta, mas nós nos recusamos a fazê-lo porque temos a tendência de pensar que basta não fazer o que é errado e lavamos as mãos, porém nos omitimos de fazer o que é certo. Mas quando a palavra de Deus nos diz o tempo todo sobre o pecado da omissão, nós também somos assim. Nós desejamos sempre fazer o que é certo, conquanto não nos seja tão custoso fazê-lo. Afinal, é importante ter a simpatia de todos, é importante ficar bem com a multidão, é importante ficar bem com a maioria, mas, via de regra, multidões nunca foram confiáveis. Quem sabe Cláudia ainda teve oportunidade justamente de ter essa conversa com Pilatos. Disseram, Pilatos, ouviram uma fala estranha, muito estranha daquele inocente na cruz. Algo assim como: está consumado. Está consumado. Consumado o quê, meu Deus? E já se vão 40 dias, Pilatos, desde que isso aconteceu, e disseram também que ele apareceu ressuscitado a muitas pessoas, e disse para irem fazerem discípulos pelo mundo todo, ensinando as pessoas a viverem e fazerem tudo o que ele ensinou a fazer, tudo o que com ele aprenderam. Que loucura é essa, Pilatos? Eu sabia que essa história não ia terminar naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. A tradição cristã diz que cerca de 1 ano, mais ou menos, depois da crucificação de Jesus, num ato de desespero, Pilatos vem a cometer suicídio. Quem sabe, no seu desespero, houvesse muito forte a lembrança de certo rosto, de certo prisioneiro, de certo sentenciado, de certa execução por crucificação que não saía da sua mente. Como esquecer-se do dia em que ele experimentou em vão lavar as mãos com água? Como conseguir esquecer o dia em que o céu se escureceu de forma diferente, como nunca antes, do meio-dia às 3 da tarde, e os homens viram a natureza testemunhar contra o maior ato de injustiça que se podia cometer contra um inocente? Hoje nós sabemos, aquele inocente cujo sangue foi derramado ressuscitou, está vivo e um dia voltará. Louvado seja o nome do Senhor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 9, diz: se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Na sua segunda vinda, a Bíblia diz, Cristo virá como juiz de todos, vivos e mortos. Todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo, desta vez para serem julgados por Ele.
O mundo pode dizer que cada um tem sua religião, como eu li hoje, e achei muito interessante. O mundo pode dizer que cada um tem sua religião, mas jamais poderá dizer que cada um tem o seu Salvador. Somente o Senhor. Religião existem muitas, Salvador apenas um. Que diferença faz, meu irmão, minha irmã, na sua vida, a morte de Jesus e o perdão que Deus veio oferecer para você. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que mais uma vez veio aos nossos ouvidos e desceu aos nossos corações, Pai. Pai, a tua palavra diz que anjos, serafins, querubins, arcanjos te obedecem. Mas o Senhor encontra também num ser humano alguém que possa te obedecer, interpondo entre um esposo que ela o ama e um crime injusto a ser cometido. Pai, obrigado, Deus, por pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. Obrigado pelas nossas esposas, ó Deus. Obrigado pelas mulheres que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. O Senhor tem dotado-as de tanta coisa especial. E o Senhor tem colocado no nosso caminho. Usa-as, essas mulheres, usa-as, ó Deus, nas nossas vidas. Trabalha, Deus, nas nossas vidas, através dessas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Nós pedimos, ó Deus, agradecidos pela tua bênção da salvação, nós pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada mulher da tua igreja, que o Senhor as abençoe com poder e graça, e discernimento do Senhor, discernimento no Espírito, para que possam continuar sendo bênçãos nas nossas vidas. Obrigado pela tua palavra mais uma vez, ó Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.